Olá, meus queridos, para mim é um prazer estar aqui hoje, a gente inaugurando essa nova forma de fazer entrevistas com o Jornal Zen, onde a gente traz o entrevistado no jornal impresso e depois traz ele no vídeo para que vocês possam conhecer e interagir com ele. Então hoje aqui a gente está com o Luiz Henrique Bost, que é o nosso entrevistado da edição de abril, que está aqui. O Luiz Henrique é uma pessoa muito interessante, que vocês vão ler a entrevista dele. Trabalha com educação e valores humanos, é um educador pela paz, trabalha para a ONU, para diversas universidades, e ele tem também o diferencial de ser da fé Bahá'í, que também vocês vão poder ler e entender um pouco aqui na entrevista escrita. Mas o que a gente vai conversar hoje mesmo com o Luiz Henrique é sobre um assunto delicioso que não coube na entrevista escrita, infelizmente, né? Então nós vamos falar sobre livros e da paixão do Luiz Henrique pela literatura e pelos livros, porque o Luiz fala lindamente sobre esse assunto e com uma paixão tão grande, um conhecimento tão grande, que estimula a mim e a você a querer sair daqui correndo e pegar um livro para ler. Né, Luiz? Então eu queria que você falasse um pouquinho, porque além de ler muito, ele é um escritor, ele é um poeta, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa paixão sua e desses livros que você falou que a gente não pode morrer sem ler. Bom, difícil vai ser falar um pouquinho. Não, pode falar. É até difícil expressar, né, Silvia, o que é a literatura, o que é a palavra escrita, né? Mas às vezes eu fico pensando assim que um livro é como uma galáxia, sabe? Nós sabemos que o universo visível tem cerca de 200 a 400 bilhões de galáxias. E cada galáxia típica tem entre 200 e 400 bilhões de estrelas, né? Então a gente pode pensar que um livro é uma galáxia, cada parágrafo é um sistema solar, cada palavra é um sol, cada letra é um planeta, um asteroide, um cometa, né? E sem fim. Eu sinto assim que quem sabe ler e não lê literatura não consegue entender direito o que é o ser humano, o que é a vida, quem é Deus, o que é o amor, o que é a bondade, o que é o arrependimento, o que é o crescimento. Porque acho assim, o próprio ato de o homem fazer literatura há tanto tempo, né? E se nós pensarmos nos desenhos rupestres, aqueles desenhos que os pré-históricos gravavam nas paredes das cavernas, como a gente conhece em Lascaux, na França, etc. Aqui no Brasil também, no norte do Brasil, no Piauí, era literatura. Era uma forma de literatura, né? Então é uma tentativa do ser humano de transcender um mundo que nos cerca, né? E transcender no sentido de entender o mundo através de uma introspecção. Acho que o escritor traz o mundo para dentro de si mesmo, traz os personagens para dentro de si mesmo, traz as emoções para dentro de si mesmo, traz as reflexões filosóficas para dentro de si mesmo e constrói um mundo à parte. Então, quando nós temos um livro de Kafka, quando nós temos um livro de Dostoiévski, do nosso gigante Guimarães Rosa, né, ou poesias de Drummond, poesias de Mário Quintana, poesias de Pessoa, sem querer colocar qualquer um acima do outro, mas salientando os que eu mais gosto. Você gosta, sim. Quando eles escrevem, eles estão, na verdade, nos ajudando a entender o mundo que nos cerca, né? É como se eles criassem um mundo paralelo sem o qual nós não entendemos esse mundo. Assim é que me parece. Então eu acho literatura essencial, não acho que é um luxo, não acho que é uma coisa, pelo menos
para mim, e eu sei que muitas outras pessoas, né, não é uma coisa que a gente faz no seu tempo de folga, não é uma coisa que a gente faz em vez de ir ver futebol ou ver televisão, não, é um ofício de ser humano, sabe? É um ofício de ser humano. E além disso, a beleza e o refinamento das frases, das palavras, das pequenas elocuções. Né? Por exemplo, Guimarães Rosa diz: ninguém sabe o reverso das coisas. Sabe, nessas 5 palavras tem um livro de filosofia. É verdade. Sabe? Ninguém sabe o reverso das coisas. Quer dizer, tu não sabe o que seria de ti se tivesse nascido homem em vez de mulher. Tu não sabe o que seria de ti se tivesse ido num café em vez do outro e não encontrado o teu marido. Tu não sabe o que seria de ti. E assim vai, nós não sabemos. E dentro do jornalismo, serve muito bem essa frase, né? O reverso das coisas, o outro lado. Isso, exato. E ainda tem esse outro lado. Muito bem, exato. E essa paixão começou lá de criança, né? Ah, sim. Quem mais te estimulou? Olha, eu acho que duas figuras amadas, assim, amadas de maneira diferente, mas a minha avó materna, Liselotte, Deus a tenha, e o meu pai, Arthur Daniel. O pai nos contava histórias na cama. Tá vendo? É tão importante, né? Fundamental. É um hábito que o americano tem muito. Exatamente. Né? Nós não temos muito, não. Não, é fundamental. Nós, quando os meninos, o André e o Alexandre eram pequenos, era regular. Toda noite eu deitava na cama de um, que eles tinham 2 camas separadas, assim, no quarto. Deitava junto com um deles na cama e lia o Sítio do Pica-Pau Amarelo. E no dia seguinte tinha que deitar na cama do outro, porque senão não tinha justiça. E quando eu viajava e voltava, algumas vezes eu ia deitar na mesma cama do que eu tinha deitado quando tinha partido, o outro reclamava: não, a última vez foi na cama dele. Então essa magia de estar com o pai, exatamente, o carinho, o aconchego, né? E descobrindo maravilhas, né? Depois sonhando com as histórias. Exato. Muito bom. Então foi basicamente isso. A minha avó, ela amava livros, ela sem dúvida tinha, para uma mulher da idade dela, da época dela, uma quantidade enorme de livros, principalmente em alemão, mas também em inglês e em português. E eu recordo assim, uma das coisas mais vivas da minha infância, lá, 4, 5, 6, 7, 8, 9 anos, de qualquer coisa que se estivesse falando e de repente houvesse alguma dúvida na conversação, na família, ela imediatamente levantava e ia numa enciclopédia alemã, a Brockhaus, der große Brockhaus, a grande Brockhaus, e olhava e encontrava aquela referência sobre o que se estava buscando e trazia informação para a conversa. Então eu tive sempre esse aprendizado assim, por um lado, a avó também nos contava histórias. Eu me lembro claramente que eu devia ter uns 6 ou 7 anos de idade, na casa deles. Eu devia estar sendo cuidado por ela, pelo vô e pela avó, porque eu estava com sarampo, provavelmente para não contaminar meus irmãos. Eu estava de quarentena na casa deles. E eu recordo como hoje ela me contando a história do fantasma de Canterbury, que é uma história engraçada, é uma comédia, porque o fantasma, na hora que tenta passar a mão gelada no rosto da criança, ele escorrega no sabão que elas tinham colocado lá, cai e desaparece, né? E eu recordo claramente da emoção porque a criança, enquanto nós contamos para ela alguma coisa, ela visualiza. Sim. Aliás, o pensamento humano é visual. Quando você lê um livro, você viaja. É visual, exato. Exato. Se nós dizemos cadeira, nós mentalizamos a forma de uma cadeira, não é a palavra cadeira. Né? E no contexto que ela está, né? Perfeito. Na história. Exato, exatamente, né? Exatamente. Ela pode ser uma cadeira simples de fazenda, ela pode ser um trono. Exatamente, né? Exatamente. Então eu acho assim que a avó e o pai criaram essa coisa de que
ao mesmo tempo, a literatura é fantástica, é fabulosa, ela nos diverte, ela nos entretém, ela nos tira da tristeza e do sofrimento do dia a dia, e por outro lado, ela nos oferece certeza, confiança, como era o caso da enciclopédia e dos livros científicos. Isso mesmo. Mas, e você também é um escritor, né? Porque todas as pessoas que gostam de ler, também gostam de escrever, né? As pessoas que leem bastante têm facilidade também para a escrita, né? Então, você já escreveu poesias, que eu, inclusive, ganhei um livro dele e amei, né? Obrigado. Tá na minha cabeceira, eu Obrigado. gosto sempre de ler alguma coisa, porque é uma poesia que é também uma história, né? E em forma de poema. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho dos livros que você já escreveu, e você tem um blog também, queria que você deixasse aí o endereço para quem quiser conhecer melhor os escritos de Luiz Henrique Bost. Olha, obrigado. Há vários livros, né, ao longo das décadas aí. Um que eu gostaria muito que as pessoas pudessem ler é um livro que está esgotado. Eu escrevi há uns 15, 20 anos atrás para a ONU, que se chama Educar por Inteiro. E ele tem, assim, em uma linguagem muito simples, porque foi usado para capacitação de pais em escolas públicas, né? Mas, assim, as pesquisas de ponta de como os pais podem se assegurar que transmitem amor para os filhos. Que a criança aprende por comportamento, não por palavras. Então, existem 4 comportamentos vitais para transmitir amor: olhar carinhoso, toque carinhoso ou amoroso, atenção concentrada e disciplina. Então os pais precisam aprender mais como é que isso funciona para as coisas darem certo, e dão certo, tá? O livro está esgotado, mas eu tenho um PDF em cor magenta, não sei porque eu não tenho em 4 cores, mas eu posso mandar para quem quiser. Ou, de repente, uma editora se interessar de editar. Reeditar, puxa, bacana, essa é legal. O outro livro está no mercado ainda, escrevi com uma querida amiga, a doutora Silmara Casadei, educadora extraordinária, se chama Como se Constrói a Paz. E basicamente foi colocar a minha dissertação de mestrado num livro para pré-jovens. Então, para crianças de 8, 9 até 12, 15 anos, entenderem a cultura de paz e a cultura da não-violência. E como trazer isso para a realidade delas, né? Mas não é um livro infantil. Os adultos têm muito a ganhar com a leitura. Nós colocamos lá Einstein e Freud, que é a minha tese, é basicamente do diálogo entre Einstein e Freud sobre isso, né? É possível ler também a dissertação de mestrado, que é sobre as cartas entre Einstein e Freud sobre a guerra e a paz. São cartas fascinantes, de 1932, pouco antes da Segunda Guerra Mundial. Que maravilha! Ambos no auge já de status deles, né, de conhecimento, de maturidade. E são cartas maravilhosas. Eu faço uma análise profunda delas a partir de um esquema sobre a paz que o Umberto Eco, o grande Umberto Eco, construiu em um livro fundamental dele sobre a paz e a cultura de paz. Então, esse pode ser encontrado no site, no blog também. Se colocarem o meu nome, Luiz Henrique Bost, no Google, junto com Einstein e Freud, que foi boa companhia, né? Vai aparecer vários links para baixar a dissertação de mestrado. Tá? Ela está colocada em vários sites de pesquisa sobre a paz do mundo, ligados a universidades. Está em inglês e está em português. Tu tinha me falado sobre os livros que a gente não pode morrer sem ler. Sem ler. Né? Vai ter que ficar para outra entrevista, mas eu diria, pelo amor de Deus, não deixem de ler Machado de Assis com carinho. Não deixem de entrar no universo de Guimarães Rosa com afinco, com dedicação. É como uma língua nova, precisa de empenho, mas depois que a gente aprende ela, descobre um mundo fascinante. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham se deliciado com essa entrevista, rápida, porém bastante profunda. Obrigada, Luiz. Eu que agradeço de coração. E até mais, até a próxima. Um beijo para vocês.